Eu gostaria de chamar mais atenção ao verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então ele fala sobre o ódio a respeito do povo de Deus. Ele fala assim que o mundo se levantará e terá ódio do povo de Deus, mas o amor se esfriar, eu acredito que faz parte do próprio povo que vai à igreja, do povo que é nominalmente cristão, e que nesse tempo que Jesus está marcando como o tempo do fim, é um tempo de indiferença, um tempo de frieza, um tempo onde o amor O que é esse barulho? Por favor, irmãos, distrai a gente. Então, quando Jesus fala sobre a apostasia, a desistência da fé, eu acredito assim que é a questão de nominalismo, de apenas ser cristão por nome, porque acabamos nos tornando egoístas, seguimos ensinamentos mentirosos, como diz o texto, desses ensinamentos que enganarão a muitos, e como teologia da prosperidade, as pessoas, em vez de ouvir a palavra de Deus, ouvem aquilo que está dando coceira no seu ouvido, aquilo que atrai o seu ouvido, aquilo que a sua carne atrai, mas são cristãos, não deixam de ser nominalmente cristãos, mas estão seguindo várias fábulas, vários ensinamentos, e não se apegam à mensagem da cruz. Paulo fala assim: eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus crucificado. Isso é uma decisão, e é uma decisão que vem através do Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, por mais que se declare que muitas ações são ações do Espírito Santo nas igrejas, mas não são ações emocionais, são ações intelectuais, são ações de cunho poderoso de persuasão da mente humana, mas não tem nada do Espírito Santo. Também Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses 5, verso 3, ele diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que vos sobrevirá repentina destruição. Então essa paz, essa segurança, parece que dá um certo conforto, dá um certo alívio, e haverá esse tempo de paz e de segurança promovido pelo próprio homem, mas que não vem pelo Evangelho, e aí vem a destruição. É um marco do tempo do fim. Então haverá sinais sobre esse amor se esfriando, e é esse nominalismo do cristianismo. É o tempo que as pessoas não precisam mais de Deus, porque elas têm a própria ciência para resolver todos os seus problemas. Ela tem dinheiro para pagar médico, ela tem dinheiro para sair para cá e para lá, tem carros que andam e não precisam mais de Deus. E é assim que a nossa sociedade e a nossa igreja, a igreja no mundo, está vivendo dessa forma. Jesus, ele disse sobre a distração desse tempo, que as pessoas, elas estariam comendo, bebendo, dormindo, comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento, vivendo uma vida normal, uma vida tranquila, tirando fotos de mesas fartas de comida, mas o coração está longe de que aquecer-se no Senhor. Não tem paixão pela alma perdida, não tem força suficiente de sair da sua casa para falar para um vizinho, para um amigo, para alguém que você conhece a respeito do Evangelho, porque não tem
força para isso. Isso é sinal, é marca do esfriamento, é sinal do tempo que antecede a vinda de Jesus. Alguns anos atrás eu estava ouvindo bastante aquela TV Senado, e eu via muito eles falando assim, que a democracia é a solução. País que não tem democracia não tem solução. Agora, nesses últimos anos, por causa da pandemia, nesses últimos dias, meses, eu tenho ouvido muito as pessoas falarem na televisão, em meios de comunicação, que a ciência é a solução. Só que é interessante que a pessoa tem a sua ciência, a sua verdade como científico, e eu do outro como não sendo científico. Assim como a teoria da evolução, muitas vezes a televisão colocou, muitos materiais que tem na escola é colocado como científico quando é apenas uma teoria. Não se repete em laboratório aquela teoria, ela é apenas uma teoria, ela não é um fato, ainda não é comprovado, mas é falado como científico, e assim as verdades elas vão sendo invertidas em mentiras, e as mentiras transformadas em verdades. É marca do nosso tempo. Então é uma crueldade, é uma violência usar a vara da disciplina sobre a criança, mas defende-se com unhas e dentes o aborto. Então há uma inversão de valores, e aqueles que anunciam aquilo como certo conseguem passar aquela mensagem como se fosse muito inocente, muito bela, muito inteligente, e as pessoas caem nesses contos porque são, na sua mente assim, soa como algo correto, algo bonito, algo que faz o bem para ela. Então, o esfriamento do amor é porque a gente achou outras soluções, como a ciência, como a democracia, como o dinheiro, como a energia elétrica, confortos, o carro, tudo isso tem ajudado as pessoas a pensar assim: nós não precisamos de Deus, não precisamos temer. E o homem, ele está ali para ditar o que é certo e o que é errado. Ele coloca as diretrizes para o que é certo e para aquilo que é errado. Ele é a balança, ele dita as regras, dizendo isso é a solução, isso não é, isso é científico, isso não é científico. E vivemos num tempo conturbado. É interessante que num país que se prega o Evangelho, num país que é considerado uma das maiores nações cristãs do mundo, como o Brasil, poucas pessoas têm se convertido de fato a Jesus. E a China, por exemplo, que tem sido pivô dessa pandemia, muitos chineses têm se convertido, ainda hoje, com todas as restrições que eles têm, com todo o sofrimento que eles têm, com muitas reuniões deles que eles não podem fazer, mesmo que em muitas cidades não tenha pandemia, eles não podem reunir. Muitos dos seus templos foram demolidos, mas milhares de chineses estão se convertendo dia a dia. Então é um tempo que o brasileiro ele precisa olhar para dentro de si e ver se ele não colocou o Deus do conforto, o Deus da ciência, o Deus do dinheiro no seu coração, e não há mais espaço para o nosso Criador, o Criador do céu e da terra. E quando o homem se torna aquele que dita as regras, a balança do que é certo e do que é errado, será que não é essa mesma a mensagem do anticristo, quando a marca do anticristo é 666, é marca de homem. Então o número 6 representa o homem, e 3 vezes o 6 é que o homem está no centro de tudo, ele é a solução para todos os problemas. E aí aquela busca dos prazeres,
a busca daquilo que se satisfaz. Quantas pessoas eu já ouvi falar assim em cidades maiores, que os evangélicos vão em igrejas que eles se sentem bem, a igreja que mais oferece coisas, eles vão tudo para lá. Se a outra igreja começar a oferecer mais coisas, sai todo mundo dali, vai tudo para lá. Depois uma outra igreja oferece mais coisas, sai tudo de lá e vai para lá. E assim foi uma guerra entre o Edir Macedo e aquele outro pastor, o Valdomiro. E era uma correria de membros que saem de uma igreja e vai para outra, porque tem coisas melhores lá. E Jesus falou: é ele ali, é ele lá. E seria esse como marca do tempo do fim. Quando Jonas estava fugindo de Deus por suas razões, seus motivos, que eu não quero falar aqui agora, mas naquele navio começou a haver uma grande tempestade naquele mar. E aí os marinheiros viram que não era uma coisa natural, não era uma tempestade natural como eles eram acostumados, e que não tinha o que fazer para solucionar aquele problema. Eles eram experientes e sabiam, então eles tiveram muito medo, diz o texto, e eles começaram a clamar a Deus, mas eles não criam no nosso Deus, eles criam em deuses. Aí eles chamaram Jonas, que estava dormindo lá dentro do barco, ele fugindo, ele querendo escapar da culpa. Ele tentou dormir lá e dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Mas ele era o profeta de Deus, ele era o conhecedor de Deus, e ele sabia que aquela tempestade tinha a ver com a sua teimosia, com a sua rebeldia, e que Deus estava apertando a mão contra ele, mas que outras pessoas estavam sendo atingidas com isso. Então o nosso pecado, ele acaba levando outras pessoas a sofrerem por causa do meu pecado, porque sempre afeta, ele atinge os outros. E aí, talvez hoje, eu penso assim, que se aqueles marinheiros fossem nos dias de hoje, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, eles iam dizer assim: ah não, mas é só uma tempestade. Eles não iam perceber que era uma coisa anormal, que era uma coisa diferente, porque era diferente, e eles perceberam que era diferente, só que eles não sabiam quem estava fazendo aquilo. Mas eles sabiam que alguém estava fazendo aquilo, porque eles acreditavam nos deuses, eles acreditavam nessas coisas. E hoje o homem é tão inteligente, ele não acredita, e ele não consegue perceber quando existe uma ação de Deus, mesmo que seja uma ação de disciplina de Deus, não consegue perceber a ação de Deus. Eles lá perceberam, mas hoje, esses marinheiros hoje não perceberiam, muitos deles, eu não vou dizer no geral, mas grande parte, mesmo sendo cristãos, evangélicos, não perceberiam. E eles, como adoradores de outros deuses, buscaram que Jonas buscasse o seu Deus para livrá-los daquela tempestade. E Jonas contou tudo. Contou que ele estava indo contra Deus, e essa tempestade realmente era anormal, como eles tinham percebido que era anormal. Mas eu queria chamar a atenção assim, a diferença que a gente diz assim, aquele povo é ignorante, eles acreditam em muitos deuses, mas eles tinham mais discernimento do que muitos cristãos hoje, porque eles perceberam que não era normal aquela tempestade. E hoje ia dizer assim: ah não, mas é só coincidência. Hoje a ciência explica, está tudo explicado, está tudo fácil. Quantos cristãos não iam pensar dessa forma e não falariam dessa forma hoje? Quantos evangélicos não falariam dessa forma? Da forma que
O mundo está falando, os evangélicos estariam falando da mesma forma e não conseguiriam diferenciar. Veja, Faraó, ele foi ouvindo, teve muitas oportunidades de ouvir a respeito de Deus, porque ele conviveu com Moisés, como Nabucodonosor, que conviveu com Daniel e se converteu. Mas esse Faraó, que conviveu com Moisés, ele não se converteu. Aquele Faraó que conviveu com José se converteu, mas esse que conviveu com Moisés, e talvez eles viveram juntos na mocidade, o seu coração endureceu. Quando veio as 10 pragas, ele não atinava que era o Deus Criador do céu e da terra que estava fazendo isso. E ele endurecia o coração. No início amolecia e depois endurecia. Mas também Deus já não estava mais interessado, porque ele tinha deixado tanto tempo para que ele se convertesse, e ele não se converteu no tempo da oportunidade para ele. E durante as pragas, as primeiras pragas, Janes e Jambres, eles repetiam as pragas, como se fosse em laboratório. Eles eram magos, eles eram alquimistas, eles eram feiticeiros, eles eram os sábios da época, e eles iam repetindo isso e ia endurecendo mais o coração de Faraó, porque eles viam pela ciência da época a explicação dos fenômenos. E aí ele ia endurecendo o coração, e endurecendo o coração ele se voltou contra o Criador, e contra o Criador ele se lascou, porque ele foi para o inferno. Então não se brinca com Deus. A gente pode até morrer na pandemia, mas a gente precisa morrer em Cristo Jesus. A nossa alma precisa ser nascida de novo. Ela não pode ser como nós nascemos nesse mundo, em pecado, longe de Deus. A nossa alma precisa ser nascida de novo, restaurada pelo sacrifício de Jesus, pelas virtudes do Espírito Santo no seu interior, porque senão vai morrer e vai para o inferno se não renascer no Espírito Santo. Então isso é algo, esse endurecimento do coração de Faraó é o que está acontecendo hoje. E lá em Apocalipse 16, verso 8 e 9, fala de um tempo dos flagelos de Deus, que o sol vai dar muito mais o seu calor do que ele dá hoje, e ele vai queimar as pessoas, e as pessoas vão ter úlceras, as pessoas vão ser queimadas pelo sol, e vai haver dor sem fim de dia e de noite por causa das queimaduras do sol. Mas diz o texto que as pessoas não vão se arrepender, as pessoas não vão reconhecer que é o juízo de Deus. Isso vai acontecer, não aconteceu ainda, isso vai acontecer, e ele já está dizendo que vai acontecer exatamente isso, que as pessoas vão endurecer o coração, as pessoas não vão amolecer o coração, elas não vão se arrepender. Então, enquanto há tempo, nós precisamos nos arrepender. Enquanto há tempo, a gente precisa aproveitar essa oportunidade, porque depois fecha a oportunidade e você pode ser igual o Faraó, que fechou a oportunidade, e ele poderia ter experimentado os dons de Deus através da convivência com Moisés. Mas hoje ele está no inferno, ele não tem mais dom nenhum de Deus, porque toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem de Deus. Lá não tem mais. Então não adianta mais querer achar que vai resolver o problema depois que morre, que vai voltar aqui, vai reencarnar, vai acertar alguma coisa. Não vai mais. Acabou a oportunidade, e Deus está dizendo que vai haver um tempo que vai acabar a oportunidade, e que as pessoas vão ser punidas por Deus, que vão ter dor por causa dos seus pecados, e sabe que é punição, mas não vão se arrepender. Isso está muito claro lá em Apocalipse 16, verso 8 e 9. Para terminar essa palavra, eles perguntaram para Jonas: mas quem que você é? E ele respondeu: eu sou
servo de Deus, eu temo ao Deus Criador do céu e da terra. Eu sou essa pessoa. Eu achei fantástica essa palavra. Está lá nas meditações do cada dia essa palavrinha. Sabe o que é interessante? É a identidade do servo de Deus. Por que o amor esfria? Por falta de você se identificar em Deus. Sabe? Para você ver como nós estamos nos tornando pagãos, para ver como nós estamos nos tornando mundanos, como realmente o amor está esfriando, para ver como é que a apostasia está realmente acontecendo. Se nós temos 40 milhões de evangélicos no Brasil, e as pessoas perguntarem para esses 40 milhões de evangélicos quem eles são, você já sabe o que eles vão responder? A maioria dos evangélicos no Brasil vão responder. Eles vão responder que eles são servos de Deus, que eles temem a Deus, que o irmão deles é Jesus Cristo, que deu a sua vida lá na cruz por eles. Não. Eles vão dizer assim: eu sou advogado, eu sou juiz, eu sou médico, eu sou doutor, eu sou caminhoneiro, eu sou motorista, eu sou pedreiro. As pessoas se identificam com o que elas fazem, o que é a profissão delas, o serviço delas, aquilo que dá dinheiro para elas. As pessoas, a identidade das pessoas está na profissão delas. Ah, eu tenho uma fábrica, eu sou dono de uma fábrica, eu tenho um comércio, eu sou comerciante, eu sou vendedor. Mas não vai falar: eu sou filho de Deus, eu temo a Deus, eu confio em Deus, eu sou dele. Nós perdemos a nossa identidade. E é por isso que as pessoas estão assim, os evangélicos estão entre vitória e derrota. Quando estão com a vitória estão felizes, quando estão com a derrota é como se Deus estivesse longe. E estão infelizes, porque falta saber quem realmente é, a sua identidade, quem você é. Você pode estar pedreiro, você pode estar advogado, mas você não é isso. Você não é. É uma questão de identidade. Por que o amor está esfriando? Porque a gente está se identificando com as coisas materiais. E a gente está confiando nas coisas materiais. Por que tem tantos filhos de crentes com depressão, com problemas de ansiedade, e que sofre quando não tem celular tal, roupa de marca tal, por causa desse vazio do coração, por falta de identidade? Dentro das igrejas nós estamos mundanizados, nós estamos paganizados. Dentro das igrejas é a questão de identidade. Isso é muito sério, muito claro. Então o amor se esfriará porque a gente escolheu confortos, prazeres, egoísmos, que nada mais é do que o veneno da antiga serpente dentro das nossas veias. A gente precisa prestar atenção e restabelecer a nossa identidade com Deus, os nossos compromissos com essa identidade, quem realmente nós somos. Deus disse para Jesus lá no Monte da Transfiguração: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quer dizer, Jesus, ele sabia quem ele era. Jesus podia dizer: eu sou filho do Criador do céu e da terra, eu posso ir para a cruz e eu não deixo de ser amado, eu posso ser rejeitado, cuspido, podem bater em mim, mas eu não me sinto menos amado, porque ele sabe a sua identidade. Por que o povo de hoje está tão vazio? Porque não sabe sua identidade. Vamos pensar nisso, né?